Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com o Frederico Zaganelli, aprovado no 29º Exame da OAB. Oi, Frederico, bem-vindo ao Estratégia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pela aprovação. Para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse, falasse aí um pouquinho de você, de onde você é, quando se formou. Bom, meu nome é Frederico Luiz Zaganelli, sou de Vitória, Espírito Santo, tenho 38 anos e me formei em 2005 pela Universidade de Vila Velha. Você se formou em 2005 e aí Isso. passou bastante tempo dedicado a outra atividade, né? Qual era essa atividade? Conta um Então, pouquinho aí. eu, durante a maior parte da minha vida, né, eu fui atleta de artes marciais, especialmente de jiu-jitsu, né, judô, disputei também eventos de MMA, tive alguns bons resultados como atleta, ranqueei, né, internacionalmente algumas vezes, e agora advogado. Ficou bastante tempo aí nas competições, afastado do direito. E o que te fez voltar a ter contato com o curso que você concluiu, né, na faculdade e decidir fazer mesmo a prova da OAB? Então, quando eu iniciei a faculdade, eu não tinha certeza do que eu queria na vida, eu gostava mesmo, basicamente, era de competir, né? E minha mãe, meus pais, né, me estimularam bastante, meus irmãos, então eu comecei a cursar. E aí, em 2017, eu decidi aposentar de competições profissionais. Achei ali naquele momento, no dia do aniversário da minha esposa, com meu sogro estimulando, né? Obviamente minha esposa também, que seria o momento de retornar a estudar, né? E aumentar minha bagagem também. E eu achei que realmente era um bom momento para isso. Então, decidi, a partir de então, buscar e criar uma estratégia para que eu fosse aprovado, né, em algum concurso público. Inicialmente eu busco a magistratura, mas para eu chegar no topo da montanha, eu preciso escalar ela passo a passo. Então, me inscrevi em duas pós-graduações lá no Espírito Santo, na Magis, né, que vem me ajudando bastante, né, concluí uma pós agora de mediação e em novembro eu concluo, né, a de carreira voltada para a magistratura. Quando eu não estou estudando para pós-graduação, eu estudo para OAB, que era o meu foco, né? Tem sido meu foco desde então. Esse foi o início, quando eu decidi realmente ir por esse caminho. Decidiu em 2017. Como é que Sim. foi então a sua caminhada aí para esse exame da OAB? Quantas vezes você fez a prova? Como é que foi? Eu comecei entrando na internet e fui pro YouTube, né? Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso. E o primeiro vídeo que eu assisti foi uma aula do Paulo ensinando direito civil. Aquilo me interessou bastante, o direito civil, porque a minha monografia na faculdade foi direito do trabalho, não foi direito civil. Na verdade, eu nem era um grande fã, assim, não tinha escolhas, né? Obviamente, fui estudando, também por outros canais. Surgiu um canal grátis, eu ia estudando e tentando me capacitar. Eu fiz 6 primeiras fases, na sexta eu aprovei. Eu fiz a segunda fase e reprovei a segunda fase. E aí eu pensei, bom, se eu reprovar na repescagem, eu vou ter que começar tudo de novo. E para quem já está indo para a oitava prova, você tem que realmente parar para traçar uma estratégia. Falar, olha só, vamos analisar. O professor Paulo falou que se você não se atentasse às questões, você iria reprovar. O que eu fiz? Eu, em vez de ouvir aquelas aulas grátis do YouTube, eu me atentei à peça e reprovei, né, por causa das questões. Eu falei, eu vou contratar o Estratégia e dessa vez eu vou passar, eu vou me dedicar 100% a isso, não vou me dedicar mais à pós-graduação, não vou fazer mais nada. Tudo na minha vida, daquela reprovação até a repescagem, eu iria cair de cabeça com Estratégia. Contratei a coach, a Juliana, né, que me ajudou muito, né, sempre me dando
palavras de incentivo e direcionando o estudo. O professor Paulo também, semanalmente, durante o curso, ele também dava orientações, né? Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o dinheiro mais bem investido, se não for o mais, com certeza foi um dos mais importantes passos que eu dei na minha carreira, né? E graças ao estratégia, Juliano, Paulo, eu logrei a aprovação nessa última repescagem que teve aí, do 29. E como era para você estudar? O que você fazia? Para a primeira fase, você teve que saber conteúdo de várias disciplinas, e aí você distribuía muitas disciplinas por dia, ou era uma matéria só a cada dia que você estudava? Quanto tempo você tinha disponível para estudar? Então, eu tô com um bebê em casa, né? E o médico chega e fala bem assim, um pediatra, ou as pessoas falam, seu bebê vai beber hoje, por exemplo, mamadeira, 60 ml de mamadeira. Não existe fórmula para isso. Você bota uma base, né? Que o bebê ele vai se alimentar de 60 ml. Às vezes é 50, às vezes é 70. Então não tem, você vai de acordo com a necessidade do neném. Por que eu estou falando isso? Porque é o momento que eu estou vivendo. Eu tenho que estudar, mas eu tenho que também trabalhar. Né? Eu tenho trabalho, eu tenho minha academia, eu tenho meus alunos, né? Então, além de estudar, né, eu preciso ainda cuidar de 2 filhos agora, né, no caso. Então, a minha vida era muito corrida. Então, eu comecei a analisar o seguinte, vamos ver aonde que eu estou gastando tempo correto e aonde eu estou gastando tempo errado. Então, para isso, o que eu fiz? Eu comecei a mentalizar, a procurar pessoas bem-sucedidas, frases de pessoas bem-sucedidas, entendeu? Para que eu pudesse me direcionar. Eu comecei, falei, olha só, antes de mais nada, eu tenho que ter uma estratégia, um plano e o primeiro deles é cortar mídia social em horário errado. Tanto que as pessoas até brincam, né? Cada vez que você entrar no Instagram, se você ler alguns artigos do Código Civil, do processo civil, você passa em qualquer processo, qualquer concurso. Então eu comecei a diminuir mídia social, um tempo desperdiçado, por exemplo, às vezes assistindo um filme, ou às vezes assistindo um programa de televisão, eu cortei. Tempo com a família. Tudo que eu faço gira em torno da minha família. Então eu não estou estudando para um concurso para ficar longe da minha família. Entendeu? Eu estou estudando um concurso para melhorar a qualidade de vida da minha família. Então não faz sentido, por exemplo, eu deixar de ficar com a minha família. Correto? Mas isso não quer dizer que eu não tenha que dividir esse tempo. Então, quando eu estou com eles, eu estou com vontade. Como foi para você a escolha da disciplina de segunda fase? Olha, não foi nenhuma surpresa. Desde a minha primeira inscrição, né, na OAB, eu sempre optei pelo civil e, repito, aquela primeira aula que eu tive do YouTube lá grátis, né, do professor Paulo, com certeza aquele ali foi determinante, entendeu? Não tenho dúvida. Eu sempre olhei ele como um excelente profissional, né, explica muito bem, e embora muita gente ache que seja difícil, não é que é difícil, entendeu? É que eu gosto de civil, né? Então, se eu gosto de civil, com certeza eu me dediquei. Poderia ter passado antes? Não sei, mas eu estou feliz hoje bastante. Pois é, muita gente fala que civil é muito extenso, né? Tem mais peças, o conteúdo é maior, por isso o pessoal fala que às vezes trabalha, seja mais fácil, né? Mas o pessoal tem dúvida nessa hora de decidir, e muita gente vai pelo um estágio que já tem mais afinidade. No seu caso, você ainda não tinha contato e foi pelo que você achava que era o conteúdo que você realmente mais gostava. Pela Magis, havia a opção de você realizar um estágio, correto? Para que você tivesse contato pela pós-graduação. Eu fui 6 meses no estágio. A minha chefe lá, né, a Carol, ela era uma pessoa fenomenal, tinha a maior paciência do mundo comigo. Só que eu era muito cru. E eu senti muita dificuldade no estágio, pelo fato de estar muito tempo longe. Muitas coisas que acontecem na prática ali não caem em prova. Então eu cheguei e eu interpretei dessa forma. Falei, olha, o estágio, falei comigo mesmo, olha, o estágio, ele está mais me atrapalhando do que me ajudando. Porque apesar de eu ter aqui pessoas maravilhosas me ajudando e me ensinando, né, eu não via outras matérias. E naquele determinado momento eu olhei e falei, olha, eu preciso
estudar direito do trabalho, eu preciso estudar processo de trabalho, penal, processo penal, e eu no juizado especial, eu vou estar vendo só o juizado especial. Então, às vezes ali, nesse tempo do estágio, se eu tivesse fazendo resumos e fazendo simulados de outras questões, eu teria mais chance. Então, foi isso que eu abracei. Então, para outras pessoas pode funcionar, para mim não funcionou. Para mim, eu prefiro, se eu quero fazer uma prova, eu prefiro ficar estudando em casa para ela especificamente, né? Uhum. Tá, aí você falou que foi reprovada ainda na segunda fase e resolveu buscar a ajuda do estratégia. E aí, como é que foi seu estudo? O que a coach te passou, né? Para grifar, você lia os PDFs, fazia resumos, como é que era a sua técnica de estudo? Quando eu cheguei, reprovei, eu olhei e falei, olha, eu tenho mais uma chance, né? E vai ser minha 8ª chance, mas para a segunda fase é mais uma chance. Então ali eu poderia desesperar ou esfriar a cabeça, concentrar, falar, eu tenho que tomar o melhor caminho, porque senão eu vou reprovar mais uma vez. Eu cheguei, eu falei, chega de procrastinar, né? Eu vou contratar uma estratégia, eu sei que vai me ajudar, eu sei que eu vou passar. A partir dali, eu tinha certeza absoluta que eu iria passar. A Juliana me passava uma tabela e me passava uma meta. Por isso que eu me identifiquei muito com ela, porque teve uma época que eu fugi um pouco da meta, por exemplo, era para eu ler código seco, eu fui ler uma doutrina. Ela chegou e falou, Frederico, ó, tá errado por causa disso, disso. Se você continuar dessa maneira, você não vai ter tempo para aprovação, você não vai ser aprovado, porque você está estudando de uma maneira errada, você precisa ler o código seco. E ela dividiu muito bem, ela organizou para mim. E eu fui e segui ela de forma espartana. Então, das matérias, como é que eu fazia? Eu imprimi alguns materiais, né, do curso, tudo do estratégia, eu não peguei nada e código seco. Eu peguei uma vez uma doutrina do Fred Dier para ler e eu botei lá na minha planilha para ela. Aí foi que ela chamou minha atenção, ela falou, ó, você está com uma doutrina de mais de 1.500 páginas e você precisa desse tipo de resumo. Então, realmente, naquele momento, aquela doutrina, eu guardei ela lá nos meus livros, retomei 100% ao material de estratégia. E aí eu ia grifando, aonde eu ia eu levava o material, né? Se eu estou sentado em algum lugar, pegava o material, grifava, tentava entender e simulados. Entendi. Então funcionava melhor para você a leitura. Videoaula você não costumava ver? Eu assisto muita videoaula também, com certeza. Mas o que acontece? É um conjunto, né, de coisas, né? Não é só a videoaula. Só com a videoaula você não consegue aprovação. É a minha opinião. Eu acho que a pessoa, ela precisa, e eu sou aquela pessoa, né, 38 anos, eu gosto de escrever. Certo. Aí você escrevia, fazia resumo ou era simplesmente anotação pontual ali no material? Não, anotação de ideia central, porque eu percebo, né, que algumas provas você tem que ir por palavras centrais. Então eu anotava, eu não fazia muitos resumos, mas eu escrevia algumas palavras centrais e anotava também um artigo. Uhum. E aí eu ia lá no artigo e lia bastante. Então, o código, o VAD, né, ele tem que estar debaixo do braço. Né? E você costumava fazer revisões? Tirava um dia da semana ou de 15 em 15 dias? Sim, muita. Revisão, com certeza. Em arte marcial, né, especialmente jiu-jitsu, a gente faz muito isso. É o meu trabalho, né? E a base da pirâmide é você trabalhar o básico e trabalhar por repetições. Só a prática e a repetição te aproxima da perfeição, né? Então, essa semana mesmo eu estava ouvindo, né? Que eu gosto de gravar as aulas e ficar ouvindo, né? No meu gravador. E aí eu estava ouvindo, assim, minha esposa estava do lado, ela falou, pô, mas você acabou de ouvir essa aula, eu já decorei. Eu falei, pois é, aí que tá. Eu não decorei, por isso que eu estou ouvindo de novo. Eu procuro repetir muitas vezes, entendeu? Até de uma forma que se transforma em algo natural para mim, entendeu? Então essa foi realmente, acho que esse é um dos pontos chaves, assim, uma das qualidades que eu tenho ao meu favor é justamente isso. Eu não me canso de repetir, não tem emoção. Eu preciso aprender. E para isso, se eu esqueço, eu tenho que reler, né? Uhum. Você foi se conhecendo, né?
como estudante, o que funciona melhor para você? Porque cada um tem um perfil, né? Cada aluno aprende de uma forma, alguma coisa, um post-it pregado funciona, outro mapa mental, ou ouvir, ou videoaula e tal. E você foi se conhecendo e fazendo aquilo que você precisava para ter o conteúdo ali na mente, né? Exatamente. E aí, quando você foi nessa preparação, você fazia vários simulados, você falou aí, né? Mandava para correção, e aí você foi vendo o seu avanço, como foi? Então, muitas vezes a gente erra 10 vezes a mesma coisa, né? Especialmente direito empresarial, que trabalho, são matérias que eu tenho uma dificuldade enorme. Impressionante como eu tenho dificuldade de direito empresarial. Mas o que acontece? Eu não posso colocar a emoção no meio de um aprendizado, né? É o que você estava falando aí, a gente vai se conhecendo. Eu não posso utilizar a fórmula de uma pessoa comigo. Por exemplo, eu tenho 38 anos. Eu não acredito que eu possa ter a mesma facilidade, de repente, de aprendizado que um garoto de 25 anos, por exemplo, 20 anos que seja, na faculdade. Não sei, talvez ele tenha mais facilidade do que eu. Mas eu posso concorrer com ele na força de vontade. Eu não sei se é o Jack Ma, é um chinês, não sei se ele é o dono do Alibaba, que ele fala exatamente isso. É um daqueles caras que eu sou muito fã dele. Sou muito fã dele. Que ele tentou entrar em Harvard mais de 10 vezes e não conseguiu. Aí tinha 24 candidatos por um emprego, 23 foram chamados, ele não foi. Eu acho que essa história de vida talvez seja um pouco parecida com a minha. E ele fala o seguinte: eu não consigo competir com você daqui a um ano. Eu não consigo competir com você, de repente, daqui a 5 anos, mas eu consigo daqui a 10 anos. Correto? Então, eu estou nessa minha jornada de 10 anos. Né? Eu busco estudar, trabalhar ao máximo, se não me comparo com outras pessoas. Né? Não me comparo porque cada um de nós tem a sua individualidade, facilidades e dificuldades. Mas o que eu não posso realmente ter menos do que os outros é força de vontade. Entendeu? Eu não posso. Isso eu não posso. Eu posso aceitar a derrota, mas eu não posso aceitar que eu não tentei. Eu preciso, para conquistar qualquer coisa nessa vida, ter força de vontade. E dizem que as maiores fortunas do mundo não foram conquistadas por pessoas herdeiras, foram conquistadas por pessoas que saíram de baixo e se dedicaram. Então, porque se basta ter força de vontade, vamos ter, né? Exatamente. O seu compromisso é com o seu melhor, né? Sim. Não é uma derrota que vai fazer você ficar desanimado e dar um mais ou menos, né? Se você der o seu melhor, independente se vai ter o sucesso ali ou não, você vai estar qualificado para alcançar o sucesso, né? As pessoas, elas têm medo de arriscar. Muitas pessoas hoje têm problemas de depressão. As pessoas, a sociedade está evoluindo, tendo cada vez mais gente, e surgem diversos tipos de problemas, entendeu? E nós temos que, pelo menos meu modo de ver, é tentar ter aquela vida mais tranquila, né? Eu tenho absoluta certeza que todo mundo que se dedica um dia alcança. Eu já vi faxineira que virou desembargadora, tem casos aí. Um rapaz que era do MST virou agente federal. O que aconteceu no dia da minha prova? Meu filho nasceu no dia 17 de agosto. No dia 18 foi minha prova. Eu saí direto do hospital virado e aí eu conversando com um colega, né, que também foi aprovado na solenidade ontem lá no Espírito Santo. Contei uma história, a gente conversando. Aí ele falou, pois é, o meu pai faleceu 2 dias depois que eu... Faleceu não, entrou em estado vegetativo. 2 dias depois, ele não pôde vir aqui me ver pegar a carteirinha. Então, muitas vezes, as melhores histórias, as histórias de superação, e o rapaz era da minha idade, elas estão ao nosso lado, entendeu? Basta a gente dar ouvido para a pessoa que está do seu lado, né? Eu vejo muita gente se preocupando com ídolos e pessoas famosas. Olha, algumas das melhores histórias de vida, de superação, estão às vezes uma pessoa do seu lado ali. Basta você ouvir. E eu procuro, realmente, eu sou uma pessoa que gosta de agregar pessoas. Então, o que eu fiz com esses meus alunos lá do Jiu-Jitsu? Eu juntei um grupo de pessoas que estão estudando para concurso. E eu fico motivando eles. E mesmo que alguns deles sejam advogados, outro delegado, cada um
bem mais avançados do que eu tenho algo que chama a atenção deles, que eu motivo eles. Aí eu vou, mando uma coisa no grupo, aí eu tenho uma dúvida, pergunta, eles me ensinam. E teve recentemente um amigo meu que chegou, pensou em desistir do curso de Direito. Eu peguei ele, fiz uma lavagem cerebral, expliquei, não faça isso, não sei o quê. Ele não desistiu, eu nem tinha sido aprovado ainda. E aí esses dias ele veio, ele chegou, eu mandei lá, fui aprovado. Aí ele chegou e falou, pô Fred, eu queria te agradecer, aquelas palavras que você disse para mim foram fundamentais, não larguei a faculdade e hoje eu estou vendo aí você aprovado, você é um exemplo. Pô, obrigado, vou seguir. Eu tenho um aluno que ele é coronel do Exército, aposentado, e ele está fazendo Direito, e ele também é mais velho. E aí, quando ele viu que eu fui aprovado, ele chegou para mim e falou, Fred, eu queria te chamar no... Eu cheguei para minhas crianças, né, que eu dou aula para crianças, falei para eles, falei, ó, titio, né, foi aprovado, agora advogado, estudei 2 anos. Se eu conseguir começar do zero e lograr aprovação numa prova tão difícil, por que vocês também não podem superar? Porque isso é jiu-jitsu, né? A arte marcial, a luta, ela se resume a isso, a superação. Então, se eu conseguir me superar e ser aprovado na OAB, vocês também conseguem ser o que vocês quiserem. E esse coronel aposentado, chegou para mim e falou, Fred, do Exército, falou, Fred, ó, você é um exemplo. E eu acho muito legal isso, as suas palavras. Então, eu procuro ser, na minha comunidade, um exemplo, né? Como outras pessoas foram e são para mim também. Então, a gente tem que passar essa energia, né? Certo. Aí, quando chegou no dia da prova, você viu ali o que eles estavam pedindo e lembrou do estudo ali, das recomendações do Paulo? Mas é lógico, de imediato eu já comecei, já fiz pré-peça, peça após peça, na hora, que é o esquema que ele faz, que ele ensina. Eu segui, foi como eu falei, eu segui de forma espartana. Eu me imaginei que eu fosse o Paulo lá na hora da prova. Falei, o que ele faria? E eu fui mentalizando, porque não existe forma melhor de você conquistar algo se não for pela experiência do próximo, de quem já viveu. E tanto o Paulo como a Juliana, eles me treinaram especificamente para essa prova da repescagem. E, mais uma vez, eu repito, se eu não tivesse feito estratégia, muito dificilmente eu teria sido aprovado. Especialmente porque eu sabia quais eram os meus pontos fracos, mas eu sabia que se eu seguisse 100% eu iria ser aprovado. Também não fui para tirar 6 também não, eu fui para tirar 10. Confesso que eu não gosto de ser alguém mediano, mas eu imaginei que 6 passa, né? Então, passei um pouquinho da nota. E como foi para você, então, depois dessa caminhada aí de um tempinho, né, que você teve que se dedicar bastante, abdicar de várias coisas e fez várias provas, né? Sim. Caiu, levantou, caiu, levantou. Como foi, então, chegar a esse dia de ver o seu nome na lista de aprovado? A gente apreensivo, né? Bem nervoso. Momento de véspera de resultado. Os ânimos afloram na família, né? Porque todos têm, né, um interesse que você seja bem-sucedido. Quando eu olhei meu nome, eu não acreditei. Porque o que acontece? Eu venho de uma série de fracassos, chega uma hora que você fala, será? Não vou ficar eufórico, porque posso estar vendo de repente alguma aprovação na primeira fase, repetida, né? Aí eu olhei, aí eu fui para um outro site. Aí tava lá também, porque não tinha saído ainda no site da FGV. Aí eu fui, chamei minha esposa. Eu falei, Aninha, vem cá, dá uma olhada aqui. Você acha que eu passei? Porque eu tô achando que eu passei, mas... Aí ela olhou assim, caramba, ela começou a chorar. Pô, foi emocionante. Porque ela é muito emotiva, né? E ela torce muito, né? Ela, enfim. Aí ela começou a chorar, eu falei, calma, você tá chorando, às vezes pode estar chorando à toa, porque não sei se eu passei. Eu falei, eu só vou acreditar quando eu encontrar minha prova no site da FGV e eu realmente ver aonde, e eu quero saber por que eu tirei essa nota, né, para poder entender. Porque toda prova que eu fazia, o que eu pegava? Eu pegava ela, aí ia destrinchando ela todos os erros e todos os acertos, né? Eu falei, eu quero ver. Aí, quando realmente saiu, aí a gente comemorou, fiz até promessas que eu não cumpri, né? Mas deixa isso pra lá. Mas de brincadeira, assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu fiquei mais feliz porque eu tomei a decisão certa de procurar o curso certo, com os profissionais corretos, entendeu? Eu fiquei um pouco arrependido de não ter procurado estratégia antes. Esse é um arrependimento que eu tenho.
porque eu poderia ter sido aprovado antes, entendeu? Se eu tivesse procurado estratégia, tivesse feito coach antes. Essa é por isso que, se eu puder dar uma dica, se você não se aliar aos melhores profissionais, dificilmente você vai ter os melhores resultados. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu segui 100% a partir do momento que eu contratei, porque eu sabia que só dependeria de mim e não do curso, né? Então foi uma felicidade, minha família está muito feliz. Mas como diz o presidente da OAB lá do Espírito Santo, né? O Risk, ele deu uma palestra ontem na nossa solenidade e ele foi muito feliz quando ele disse que o advogado ele é um eterno estudante, né? Então foi como eu falei para o Paulo. Falei, Paulo, passei, professor, agora rumo à magistratura. Eu sei que vai demorar um tempinho, mas se eu tenho certeza que junto com estratégia eu vou alcançar a magistratura. Tenho certeza disso. Que bacana. Agora já tem aí a sua carteira, já fez uma das etapas necessárias para chegar lá, né? Sim. Agora é continuar aí com todo o aprendizado que você teve, né? Todo o conhecimento de funcionamento, de material X, Y, qual técnica funciona melhor. Então agora é continuar aplicando isso e buscar aí o seu sonho. Então a dica que você deixa para quem está nos assistindo, que busca aprovação na OAB, você já falou várias aí, mas o que você ressaltaria? Primeira coisa, você tem que ter Deus, porque se você não tiver fé, né, eu não estou falando de esperança não, tá? Estou falando de fé, de que você vai alcançar qualquer coisa e você não colocar Deus como seu aliado nas vitórias e nas derrotas, dificilmente, se você não tiver uma vida espiritual muito boa, você supera uma depressão, por exemplo, né? Não sou médico para falar de depressão, mas para mim, né, a minha fé, ela move montanhas. Então, eu nunca desacreditei porque tinha Deus comigo ali do meu lado que sabia a minha hora. Não é a minha hora, é a hora dele. A outra, eu vejo que muitas pessoas, entendeu, não se apegam à atividade física, tá? Eu vejo a atividade física ela tão importante quanto a leitura. Eu pratico jiu-jitsu, que é uma atividade física diferente, judô, né, MMA. A gente pratica hoje de forma mais recreativa, né? Mas a superação da arte marcial, ela com certeza me faz também ficar mais forte, não fisicamente, mentalmente, né? Sem dúvida, eu colocaria aí também o apoio dos seus familiares, as pessoas que estão ao seu lado, elas precisam te apoiar. É fundamental que você ouça palavras de incentivo durante a sua caminhada, porque algumas pessoas realmente chegaram para mim e tentaram me quebrar psicologicamente, só que elas não chegaram nem perto disso, porque eu estou blindado por Deus e forte psicologicamente. Eu não tenho dúvida alguma que se eu tivesse procurado, mais uma vez eu repito isso, estou sendo repetitivo porque eu não estou brincando, é verdade. Se eu não tivesse procurado estratégia, dificilmente eu seria hoje advogado. Talvez no futuro, mas não nesse momento. O estratégia, ele conseguiu reduzir o meu tempo da aprovação. Então, você precisa, uma dica, você precisa escolher um curso bom e um professor que você goste. Eu gosto do Paulo, eu me identifico com ele. Eu gostei da Juliana também muito, né, pra caramba. Então, você precisa ter um curso que já tem uma experiência. As pessoas que estão aqui no Estratégia, elas têm uma bagagem, elas sabem, elas conseguem até prever, de certa forma, o que vai acontecer. Elas falam, elas pensam assim, caiu a reconvenção na segunda fase. Na repescagem, eu já tinha certeza que não ia cair a reconvenção, já era uma peça a menos, entendeu? Então, como essas pessoas, elas trabalham diariamente para esse tipo de prova específica, eu não tenho dúvidas que esse é o melhor caminho. Então você tem que escolher um curso que realmente te dê um up, né? Então eu recomendo muito estratégia, eu falo isso para todo mundo, meus amigos, né? E por último, né, você tem que deixar um legado, né? Então o legado que eu quero deixar para meus filhos, sem dúvida, vai ser de que papai, assim como meu pai, assim como meu avô, minha mãe, né, minhas avós, assim como com a minha família, só veio gente de fibra, pessoas que batalharam, nunca nada foi dado, sempre foi tudo conquistado. O legado que eu quero deixar para o meu filho, com certeza é o mesmo legado que meu pai e minha família me deixou, que é ser essa pessoa batalhadora. Então, o brasileiro não desiste, não né? Desiste. Então, somos brasileiros.
Tá certo, Frederica, a gente agradece muito sua participação aqui conosco, contando aí um pouquinho da sua história, da sua trajetória de estudos para essa aprovação. Veio de Vitória até São Paulo para contar essa história, a gente agradece muito. Eu que agradeço, uma honra enorme estar aqui e que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado pelo carinho. Sucesso para você, volte depois quando for aprovado na magistratura. Se Deus quiser, voltarei. A gente vai ficando por aqui, acompanhe as notícias do Estratégia OAB, todos os eventos, revisões, aulas disponíveis para você ir se familiarizando com o que vai cair na prova. Estude bastante que você também pode chegar lá. A gente fica por aqui e até a próxima entrevista. Tchau!